Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Meu nome é Marconi e sou professor de filosofia aqui do Centro de Mídias de São Paulo. Na semana passada, eu tive a oportunidade de estar aqui na EFAP para gravar uma aula para vocês sobre filosofia, o diálogo entre ver e rever o mundo. Vocês não puderam assistir essa aula ao vivo porque o secretário preparou para vocês uma aula de preparação para o Enem. Então agora vocês vão acompanhar essa gravação e quero deixar registrado aqui que todos os comentários, todas as contribuições e considerações para a melhoria das nossas aulas você pode fazer nas redes sociais do Centro de Mídias, como também no YouTube. Eu sou um dos professores que depois olha tudo aquilo para a gente sempre melhorar. Tenham todos uma boa aula. Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Meu nome é professor Marconi e hoje estarei aqui com vocês para a gente conversar sobre o que é filosofia, se inspirando principalmente na grande diferença entre ver e rever o mundo. A nossa proposta aqui hoje é a gente justamente estabelecer uma distinção entre aquela filosofia que é espontânea, aquela filosofia que nasce a partir do nosso comportamento comum, do nosso comportamento cotidiano, daquela filosofia que a gente diz que é tipicamente uma filosofia de um especialista, de alguém que é um filósofo profissional. E para a gente conseguir entender a importância dessa filosofia profissional, essa filosofia reflexiva, eu quero convidar vocês a um exercício. Vejam a seguinte história. Um negociante acaba de acender as luzes de uma loja de calçados, quando surge um homem pedindo dinheiro. O proprietário abre uma máquina registradora. O conteúdo é registrado e o homem corre. Um membro da polícia é imediatamente avisado. Vocês irão receber algumas afirmações agora e vocês precisam classificá-las entre verdadeiras, falsas ou desconhecidas. Por isso, esteja com papel e caneta na mão para você anotar qual é o número da afirmação verdadeira ou falsa ou desconhecida. Vamos lá. Primeira afirmação. Um homem apareceu assim que o proprietário acendeu as luzes de sua loja de calçados. 2. O ladrão foi um homem. 3. O homem não pediu dinheiro. 4. O homem que abriu a máquina registradora era o proprietário. 5. O proprietário da loja de calçados retirou o conteúdo da máquina registradora e fugiu. 6. Alguém abriu uma máquina registradora. 7. Depois que o homem que pediu dinheiro apanhou o conteúdo da máquina registradora, fugiu. 8. Embora houvesse dinheiro na máquina registradora, a história não diz a quantidade. 9. O ladrão pediu dinheiro ao proprietário. 10. A história registra uma série de acontecimentos que envolveu 3 pessoas, o proprietário, um homem que pediu dinheiro e um membro da polícia. 11ª e última, os seguintes acontecimentos da história são verdadeiros. Alguém pediu dinheiro, uma máquina registradora foi aberta, seu dinheiro foi retirado. Eu vou ler com vocês mais uma vez a história para que vocês gravem bem as informações que a gente tem. Um negociante acaba de acender as luzes de uma loja de calçados, quando surge um homem pedindo dinheiro. O proprietário abre uma máquina registradora, o conteúdo é retirado e o homem corre. Um membro da polícia é imediatamente avisado. Vocês terão 2 minutos e durante esses 2 minutos, as afirmações de 1 a 7 e de 8 a 11 ficarão na tela de vocês alternadamente para que vocês verifiquem quais são as afirmações verdadeiras, falsas e desconhecidas. Daqui 2 minutos a gente retorna.
Gente, na tela de vocês, vejam agora as respostas corretas. Afirmativa 1 e 2 são afirmações desconhecidas. 3, uma afirmação falsa. O homem não pediu dinheiro. 4, uma afirmação verdadeira. O homem que abriu a máquina registradora era o proprietário. 5, uma afirmação também desconhecida. 6, uma afirmação verdadeira. Alguém abriu uma máquina registradora. 7, 8 e 9, afirmações desconhecidas. 10 e 11 também. E aí, gente, como que foi a interação de vocês? Como que foi analisar todas essas questões? Tenho certeza que vocês acertaram, mas que também erraram. E depois, no YouTube, no Facebook, quando você tiver condição de reassistir essa aula, você pode ver mais uma vez essa história e perceber como, de fato, aquilo que a gente achou que era verdadeiro ou falso era desconhecido, aquilo que a gente achou que era desconhecido dava para perceber que era verdadeiro ou falso. E eu tenho certeza que nesse chat vai aparecer assim, foi pouco tempo, foi muito rápido para a gente poder responder. E o objetivo hoje era exatamente esse. Porque quando a gente pensa no que é filosofia, é muito importante a gente pensar na obra de um autor chamado Merleau-Ponty. E o Merleau-Ponty ele diz o seguinte: filosofia é reaprender a ver o mundo. É rever a nossa posição, rever os espaços, rever as nossas relações, rever tudo aquilo que está no nosso cotidiano. E a gente precisa desenvolver essa habilidade. Uma das grandes características que a gente encontra no senso comum é o olhar apressado. A gente olha muito rápido, a gente não se debruça, a gente não reflete naquilo que está sendo colocado diante da nossa existência. Então, aqui a gente já tem uma grande diferença entre a filosofia do senso comum e a filosofia própria daqueles que são especialistas no seu estudo, que é você reaprender a ver o mundo. É você olhar com calma. É você não achar que já conhece tudo só porque você já viu, porque você já ouviu, porque você já estudou. A gente costuma falar, tanto na filosofia quanto na sociologia, que existe uma coisa chamada estranhamento. O que é o estranhamento? É você olhar para o que é natural e olhar aquilo de uma maneira estranha, diferente, como se não fosse natural. Tem até uma frase que diz isso, né? De perto, ninguém é normal. Se a gente parar para analisar, nada é normal se a gente olhar com bastante foco, com bastante proximidade. E essa é a primeira característica da filosofia reflexiva, da filosofia profissional. Olhar com calma, olhar sem pressa. Se eu olhar com calma, se eu olhar sem pressa, eu perceberei que as coisas podem ser muito diferentes do que tudo aquilo que eu concebi até então. A partir disso, como disse Merleau-Ponty, eu posso rever minhas convicções, rever as minhas ideias, rever as minhas relações, rever o meu mundo. Essa semana eu escutei uma frase muito interessante que ela dizia o seguinte: eu prefiro a dúvida que me coloca a caminho do que a certeza que me deixa parado. Isso tem muito a ver com a filosofia de Merleau-Ponty. Se eu percebo que eu posso rever o mundo, é nesse revisitar, é nesse reenxergar que eu vou me colocar a caminho deste mundo e, ao mesmo tempo, colocar esse mundo num caminho diferente. Falado disso, eu quero apresentar a vocês agora o outro lado, que é a característica da filosofia espontânea. E a filosofia espontânea, ela está muito próxima do que a gente chama de senso comum, que é um conteúdo que vocês já estudaram no primeiro ano, já estudaram em sociologia, e se a gente olhar o nosso cenário atual, nesse tempo de Covid-19, o que tem de opinião, né, o que tem de cientistas e cientistas, filósofos e filósofos, políticos e políticos, muitas pessoas com opiniões diversas. E por que é tão divergente? Porque muitas vezes essas reflexões, ou melhor dizendo, essas posições, estão fundamentadas no senso comum. Nesse sentido, vejam as características do senso comum. Ele é sentimental, acrítico, superficial, imediatista e preconceituoso. O que significa isso? Por exemplo, olhem para mim. Com certeza vocês repararam talvez na roupa que eu estou usando, na posição das minhas mãos, na minha barba como ela está, no meu óculos, enfim. E muitos talvez chegaram a uma conclusão. Nossa, ele é um gatinho. Nossa, ele é feio. Esse professor é chato. Esse é o melhor professor do mundo. Isso são várias características do senso comum. O senso comum ele é preconceituoso, bate o olho e já forma um conceito, já chega a uma conclusão. O senso comum ele é superficial. Ele conhece apenas a primeira camada, sem conhecer a fundo. Olha na escola de vocês. Eu costumava conversar com os meus alunos, lá da diretoria de ensino de Taboão da Serra, de onde eu vim.
A gente tem aqueles professores que todo mundo ama e a gente tem aqueles professores que dão medo, né? Os alunos no 9º ano já começam, olha, quando eu chegar no 1º ano do ensino médio, eu vou ter aula com aquela pessoa. Meu Deus, eu tenho medo, porque a fama dela antecede a disciplina, antecede tudo isso. Preconceito. E eu costumava brincar com eles. Os alunos que vocês mais têm, os professores que vocês mais têm medo na sala de aula, são os professores mais divertidos na sala dos professores. Só que a gente forma uma opinião, um pensamento, uma posição preconceituosa, muitas vezes, ou superficial, porque ela não se aprofunda. Além desse preconceito, e lembrem-se que aqui a gente está usando a palavra preconceito no sentido de pré-conceber, ou seja, antes de formar um conhecimento, antes de conhecer a fundo, eu já formo um juízo. A gente sabe que muitas vezes a gente reflete e toma uma posição que é diferente da posição de outras pessoas. E aí essa posição pode ser entendida como preconceituosa, porque ela foge da regra, mas ela não é uma posição pré-conceitual, porque houve reflexão. Então, quando a gente diz aqui que o senso comum é preconceituoso, é porque ele não refletiu. Como eu disse para vocês, além disso e de ser superficial, ele também é acrítico. O que significa isso? Ele não questiona. Ele recebe uma informação e já julga essa informação como verdadeira. Estamos na era da fake news. Tem se falado muito disso ultimamente, nesse momento de isolamento, de pandemia, né? A gente recebe uma enxurrada de notícias, muitas delas falsas, e a gente muitas vezes não critica, não questiona. Lembrando que a crítica, no sentido filosófico, não é falar mal. É o pai do criticismo, o filósofo Immanuel Kant, já nos dava essa ideia de que a crítica filosófica não é a crítica do por que isso é desse jeito, por que aquilo não é assim, eu não gosto disso. Não. A crítica filosófica é a crítica do tentar entender como isso funciona, por que isso funciona. E as fake news estão aí para a gente exercer a nossa criticidade, né? De onde veio essa informação? Se essa informação é falsa ou até verdadeira, por que interessa àquele que está trazendo essa informação divulgar isso e não divulgar outra coisa, divulgar uma coisa de uma maneira diferente da realidade? Então, a criticidade do senso comum não faz essas perguntas. Além disso, o senso comum também é imediatista, ou seja, ele pega uma resposta de uma maneira muito rápida, né? Ele não consegue se deter, como eu dizia a vocês, diferentemente do Merleau-Ponty, que falava, olha, reveja, olhe com mais calma. O senso comum não. Ele quer a resposta na hora, a resposta tem que ser rápida. E, por fim, o senso comum também é sentimental, ou seja, as frustrações, os ganhos, aquilo que afeta o nosso sentimento, afeta o pensamento do senso comum. E a filosofia espontânea é assim, né? Eu reflito e chego a conclusões de acordo com aquilo que eu gosto, de acordo com aquilo que me é conveniente, e não de acordo com aquilo que necessariamente está embasado na racionalidade, que, por outro lado, é uma característica da filosofia profissional, a gente pode assim dizer. E nesse sentido, vejam aí na tela de vocês as características da reflexão filosófica. Isso, inclusive, de acordo com o professor Dermeval Saviani, muito conhecido aí de vocês, com certeza, inclusive dos professores que estão acompanhando a nossa aula. O Dermeval vai dizer, gente, que a reflexão filosófica, diferente da reflexão da filosofia espontânea, do senso comum, ela tem 3 características. Ela é radical, rigorosa e ela tem uma visão de conjunto. A gente pode utilizar outros termos aqui, ela é contextual, mas todos eles dizem a mesma coisa. Ela é radical, rigorosa e tem uma visão de conjunto. O que isso significa dizer? Quando a gente pensa em radicalidade, talvez o que vem na cabeça de vocês é um cara saltando de paraquedas, um skatista fazendo ali uma manobra radical, e não que isso não seja radical, com certeza, mas aqui a gente vê outra vez a diferença do senso comum para a filosofia. A filosofia, ela caminha muito próxima, gente, de uma área do conhecimento pelo qual, inclusive, eu sou apaixonado, que é a etimologia, o estudo da origem das palavras. E a palavra radical, né, que vem do latim, significa raiz. Por isso que, inclusive, a gente tem que perceber a diferença entre a radicalidade e o radicalismo. O que é o radicalismo? É quando eu pego uma ideia e a levo ao extremo, doa a quem doer. Já a radicalidade não significa você levar uma ideia ao extremo, significa você defender uma ideia até o fim, porque ela tem raiz, ela tem fundamento,
ela tem alicerce. Então a reflexão filosófica vai lá no fundo, ela tenta entender a origem e como se desenvolveu uma ideia ou um comportamento. A segunda característica dela, ela é rigorosa. E quando a gente está aqui falando de rigor, nós estamos falando de metodologia e respeito ao método, né? Nós estamos vivendo, nesse período de pandemia, a discussão sobre medicamentos, a discussão sobre protocolos, e muitas vezes essas discussões surgem por conta da questão do método. Existe um método? Esse método está sendo seguido de maneira rigorosa? Porque é justamente a existência do método e o respeito a ele que garante, digamos, uma segurança, uma cientificidade às conclusões que aquela pesquisa ou aquele protocolo pretendem chegar. Então, o rigor é importante para você garantir que o processo foi bem feito. Quem nos trouxe isso, inclusive, a partir da modernidade, foi o filósofo Descartes. Descartes tinha essa preocupação. Afinal de contas, ele veio de uma esteira onde o conhecimento tinha acabado de mudar. A gente tinha um conhecimento alicerçado, falando do mundo da física, por exemplo, na física aristotélica, e de repente a gente tem uma outra física. E Descartes pensava, que garantia que eu tenho que isso não vai acontecer de novo? Porque daqui a pouco o conhecimento não vai mudar. E a única forma dele não mudar é nós termos um método e segui-lo com rigor. E num terceiro momento, a visão de conjunto. Eu diria para vocês que o primeiro e o terceiro item são os que mais me apaixonam pela filosofia. Quando a gente estuda muitas vezes outras áreas de conhecimento, né, a gente acaba enxergando apenas um ponto de vista sobre um determinado objeto. A gente até costuma brincar que hoje em dia a gente tem dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que sabem tudo sobre nada e aquelas que sabem nada sobre tudo. Por quê? Porque muitas vezes a gente perde a visão de conjunto, a gente perde a visão de contexto. Quando eu estudo um objeto, eu preciso entender onde ele está inserido, com o que ele se relaciona, quais são os pontos de vista que ele me oferece. Por isso que é muito interessante a gente analisar a reflexão filosófica, porque ela conversa com várias outras disciplinas. Eu tenho certeza que o professor de filosofia de vocês, quando ele ministra a sua aula, ele fala de física, ele fala de química, ele fala de sociologia, ele fala de biologia, ele fala de matemática, ele fala de diversas outras áreas. Talvez alguns de vocês até fiquem, professor, é filosofia, não é física, não é química, não é isso, não é aquilo. Mas é porque a filosofia ela é contextual e tem uma visão de conjunto. Ela se insere dentro de um contexto e analisa todo um objeto por todos os pontos de vista que ele nos permite. A partir disso, agora, a gente vai fazer uma atividade, e essa atividade vai dizer para vocês fazerem o seguinte. A gente vai colocar na tela diversas frases. Vocês têm que identificar se essas frases se referem ao senso comum ou à filosofia. Lendo para vocês o enunciado, identifique nas frases abaixo as características do senso comum ou da filosofia. Vocês terão 1 minuto para poder identificar essas sentenças. Gente, vamos à nossa resolução. Percebam nessa primeira imagem, aquilo que está em azul são características do senso comum. Então a nossa afirmação 1, pela impressão que tive, fulana só pode ser do tipo que é melhor não ter amizade. Isso é uma característica do senso comum. Você é superficial quando você pensa e diz algo do tipo, porque você nem conheceu, você só teve uma primeira impressão. 2, é uma atividade filosófica, depois a gente retoma. 3, assim que olhei, tive certeza. Imediatismo, outra característica do senso comum. 4, vindo dele só pode ser coisa que não presta. Preconceito.
Afirmação 6. Vindo dele só pode ser coisa boa. A criticidade. Né? Muitas vezes a gente é assim, fulano disse, eu concordo plenamente. A gente não tem a visão crítica. Por outro lado, às vezes a gente faz o contrário. Fulano disse, só pode ser coisa errada porque vindo dele nada presta. Afirmação 9. Já me decepcionei muito para dar ouvidos a quem quer que seja. Gente, eu cometi um erro agora que eu percebi, aí é sentimentalismo, tudo bem? É uma outra característica do senso comum. Agora vamos para as características da filosofia. Afirmação 2. Preciso examinar muito bem a situação antes de me posicionar. Radicalidade, ir a fundo na questão. Afirmação número 5. Apesar de já conhecer, resolvi repensar e observar com mais atenção. Reflexão, o rever o mundo, de Merleau-Ponty. Afirmação 7. É preciso ter critérios e ser fiel a eles, para que uma posição seja válida. A gente percebe aqui a característica do rigor. E, por fim, afirmação 8. Levei em consideração diversos pontos de vista, tanto de quem estudou, como de quem ainda estuda este assunto. E aqui a gente percebe a visão de conjunto. Falado disso, a gente vai entrar agora numa outra abordagem, que é como se diferencia também a filosofia do pensamento comum a partir da visão de Pitágoras, também de Aristóteles e da etimologia da palavra. Vejam que nessa primeira imagem nós temos um atleta. Esse atleta representa aqueles que nos Jogos Olímpicos, Pitágoras dizia que eram as pessoas que estavam buscando honra, aqueles que estavam buscando prestígio. Então, esse tipo de pessoa, no mundo, ela quer a fama, ela não quer necessariamente uma reflexão, um conhecimento maior. Por outro lado, nós também temos nos Jogos Olímpicos aqueles que iam, e ainda vão, a um evento para comercializar, para poder vender os seus produtos. Essas pessoas buscam o lucro. E, por fim, nós temos os espectadores, aqueles que vão aos Jogos Olímpicos ou a qualquer outro evento para poder assistir. Prestem atenção aqui no que eu vou dizer para vocês. Quando a gente faz essa comparação, melhor dizendo, dos Jogos Olímpicos, que já foi feita há milênios atrás por Pitágoras, a gente identifica os tipos de pessoas, né, e os tipos de amor que as pessoas constroem pelas coisas. Pitágoras dizia, olha, o filósofo se assemelha ao espectador. O filósofo ele não está procurando a fama, ele não está procurando a honra, ele não está procurando o reconhecimento, como o atleta. O filósofo também não está procurando o lucro, o que não quer dizer que a gente tem que viver na extrema pobreza, tá, gente? Nós temos alguns filósofos na história da filosofia, o próprio Tales de Mileto e outros, que demonstravam como o uso da razão e da inteligência podem ser utilizados e são utilizados para se adquirir riqueza. A questão é que o foco não é a riqueza. O foco é a busca da verdade, é o conhecimento. E esse conhecimento e essa verdade surgem a partir da observação. E é por isso que Pitágoras dizia que os filósofos são como os espectadores. São aqueles que não estão no evento para observar, para assistir. Eu fiz questão de colocar essa imagem com relação aos espectadores para vocês na tela, porque a gente tem uma situação muito interessante aí, né? A gente tem uma pessoa sozinha, olhando para o campo, e uma outra pessoa filmando aí no celular. E essa é uma característica muito comum nos dias de hoje também. As pessoas se deslocam a shows, a diversos eventos, e em vez de observar verdadeiramente o momento, de fato, delas prestarem atenção no que está acontecendo, elas se preocupam em registrar e publicar esse registro. E isso não necessariamente é uma observação. A observação exige o olhar atento, exige se demorar neste assunto. Falado disso, agora a gente vai presenciar, ou melhor, a gente vai falar um pouco sobre a filosofia a partir de uma questão etimológica que eu já mencionei aqui para vocês, né? Que são os tipos de amor que o homem desenvolve. Quando a gente pega a palavra filosofia, eu tenho certeza que o professor de vocês já falou isso para vocês muitas vezes, essa palavra significa amor pela sabedoria. Sophos, sofia, saber, filo ou filia, amor. Só que eu gosto muito, eu sempre digo, gente, que toda língua tem sua riqueza e a sua pobreza. No Brasil, por exemplo, melhor no português, nós somos o único povo que tem a palavra saudade. A gente tem outras expressões em outros idiomas
que nos ajudam a entender o que se assemelha à saudade, mas apenas nós que falamos o português sabemos o que é saudade de verdade. Por quê? Porque só a gente tem essa palavra. E os gregos também tinham palavras diferentes para falar de amor. As três mais famosas, o filia, que é o amor de amizade, eros, que é o amor relacionado ao prazer, e o ágape, que é o amor desinteressado. Por exemplo, quando vocês param para analisar a relação entre um casal, independente da constituição dele, normalmente esse casal está alicerçado no amor eros, que é o amor relacionado ao prazer. Eu me aproximo, eu tenho uma relação com ele, com ela, porque essa relação me traz prazer. Lembrando que isso não quer dizer que esse amor eros é exclusivo do prazer sexual. Eu costumo brincar com os meus alunos. Você pode ter um amor eros com aquele seu amigo, que você gosta muito dele, porque ele tem aquele jogo que você não tem. E aí você vai jogar na casa dele, lá, o dia que o videogame dele quebra, ou a mãe dele coloca ele de castigo que não pode mais jogar, a amizade acaba ali. Por quê? Porque você perdeu a oportunidade de prazer que aquela relação dava. Então, o eros é a busca de satisfação. O ágape é o amor desinteressado. Normalmente a gente encontra o amor ágape em duas situações, normalmente, tá, gente? O amor divino, as religiões costumam trazer essa ideia do amor religioso de Deus, como um amor que não tem interesse. Qual que é o discurso que a gente escuta na religião? Deus te ama independente do que você faça, do que você queira, do que você é. É um amor desinteressado, não espera nada em troca. E a gente costuma atribuir o amor eros também ao amor maternal, ao amor familiar. Né? A mãe, o pai com o seu filho. Eu costumo brincar. O filho muitas vezes não dá prazer, pelo contrário, dá até um certo desgosto diante de tanta coisa que essa garota apronta. Não existe o prazer. Né? Não existe qualidade muitas vezes. Mas é meu filho e eu amo independente do que faça, de quem seja. E nós temos o amor filia, que é o amor da amizade. O amor filia, ele é direcionado a qualidades. Eu amo o outro porque ele tem qualidades. Ele é bom, ele é engraçado, ele é responsável. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente diz que a filosofia não é uma eros sofia, uma ágape sofia, nós estamos dizendo que se ama a sabedoria porque é bom ter conhecimento. É bom saber das coisas. A sabedoria traz qualidades consigo. Então, aqueles que desenvolvem a filosofia profissional amam este saber, sabendo das qualidades que ele proporciona. Por outro lado, nós temos também aqueles que Sócrates chamava de filodoxos. Quem são os filodoxos? São aqueles que amam a opinião. Se vocês olharem a imagem que eu separei para vocês, vocês vão perceber algo interessante. Isso foi colocado de maneira proposital. O amor pela sabedoria é um amor acompanhado. Eu me reúno com outros em busca do conhecimento. A filodoxia, muitas vezes, é um amor sozinho. Por quê? Porque é a minha opinião. É o que eu penso e nada mais. E eu quero que vocês tenham clareza, gente, que aqui a gente não está desprezando a opinião de ninguém. A opinião é extremamente importante, principalmente quando a gente tem um discurso, um debate político. Né? Sem as opiniões não existe democracia. Só que a gente precisa, puxando novamente o Merleau-Ponty, de tempos em tempos, rever a nossa opinião, sem estar apegado a ela, mas sim amando a sabedoria. A partir disso, eu quero trazer para vocês aqui uma outra visão também para a gente fazer esse contraponto do filosofar espontâneo para o filosofar profissional, que é a filosofia de Aristóteles. Aristóteles, ele dizia o seguinte: a filosofia nasce da admiração, do espanto, sendo preciso para isso o ócio criativo. Neste sentido, o olhar indiferente ou voltado apenas para a necessidade não se pode exercer plenamente a reflexão filosófica. Tem dois pontos muito importantes aí para a gente destacar dessa imagem e desse texto sobre a filosofia de Aristóteles. O primeiro ponto, gente, é como a filosofia nasce da admiração. Olha o rosto dessa menina, encantada pelo seja lá o que for. A filosofia surge disso. Quando eu me encanto pelo mundo, quando eu me encanto pelo outro, quando eu me encanto pela vida, quando eu me encanto por seja lá o que for. Nós temos, por exemplo, na filosofia contemporânea, uma área chamada filosofia da linguagem. Se você estuda a filosofia da linguagem, você encontra quem? Pessoas que são apaixonadas pela língua, pela estrutura, pelo idioma.
Para outros, talvez isso não faça sentido, é como ler uma bula de remédio. Mas alguns se apaixonam, se admiram pela capacidade criadora que a linguagem tem. Outros se apaixonam pela convivência entre os seres humanos, e estes muitas vezes se aproximam da ética, por exemplo. Outros gostam da ciência, e a gente tem aí a filosofia da ciência. Então a filosofia nasce da admiração. Tem algo que me chama a atenção, tem algo que eu admiro demais, e neste algo eu coloco a minha atenção. E para isso é preciso o ócio criativo. Aristóteles vai dizer. O que é esse ócio criativo? É a oportunidade de parar por um tempo para examinar, para pensar, para refletir. E isso nos tempos atuais, gente, é muito importante. Por mais que a gente esteja hoje, muitos de nós, isolados nas nossas casas, a gente sabe que a vida de muitos tem ficado até muito mais corrida. A gente recebe muita informação, a gente recebe várias oportunidades, porque as empresas dos mais diversos segmentos estão empenhadas em ocupar o nosso tempo. Então, se antes eu tinha dúvida de um filme para assistir, agora eu tenho 10, porque estão disponibilizando vários filmes para eu assistir, várias séries para eu assistir. A minha escola, seja esta escola do Estado, e falando de outras pessoas também, escolas da rede privada, estão proporcionando diversas oportunidades de aprendizado. E muitas vezes nos falta esse tempo para parar, refletir e, a partir disso, criar. Para a gente finalizar, antes da gente ir para uma atividade, é importante também a gente diferenciar os problemas do filosofar espontâneo e os da reflexão filosófica. Vejam essa imagem. A de baixo é muito conhecida por todos nós, que é o pensador. Agora, eu acho muito interessante a gente prestar atenção nessa imagem de cima. Os problemas pensados pelo filosofar espontâneo, geralmente, são concretos e específicos. Vocês podem perceber que essa imagem mostra uma pessoa todo desfocado, o entorno e o foco apenas dentro da lente. Os problemas da filosofia espontânea normalmente são assim. Eu não debato a ética, eu debato o meu comportamento e o comportamento de pessoa A, B e C. É muito específico. Eu não debato necessariamente a política. Eu debato o como determinada lei, determinada atitude política me prejudica ou me favorece. Então é muito específico. Já o problema filosófico, que descende de uma reflexão, ele é diferente. As questões da reflexão filosófica são pensamentos abstratos, gerais e fundamentais, o que na prática nos faz perceber que eles influenciam questões concretas e específicas. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou aqui querendo dizer. A gente, por exemplo, digamos que a gente tem um parente e esse parente está numa situação de internação e aí surge aquela discussão, desliga ou não desliga o aparelho? Se a gente para pensar como um problema de filosofia espontânea, a gente vai debater sobre aquele paciente específico, né? A história dele, a relação dele comigo, a minha com ele. Se a gente transforma isso num problema filosófico, a coisa já é um pouco diferente. O que é a vida? Quando começa a vida? Quando ela pode terminar? Quem tem o direito de colocar ou não o fim a uma vida? Isso são temas gerais, abstratos, mas que atingem a nossa vida de uma maneira muito específica. Eu gosto muito de fazer essa relação com a questão do direito. As nossas leis influenciam diretamente a nossa vida prática, cotidiana, mas estão todas fundamentadas em princípios gerais, abstratos, ou seja, em problemas filosóficos. Falado disso, eu quero ler aqui para vocês agora um trecho de um filósofo sensacional e atípico. A gente brinca, né, que a gente está falando aqui do filósofo, do típico filósofo, diferenciando, distinguindo do filósofo espontâneo. Mas Nietzsche é um típico filósofo, ao mesmo tempo totalmente atípico, porque a sua filosofia foi muito diferente da produzida até então. E esse enunciado está numa questão do Enem, que a gente vai realizar logo mais. Está escrito assim: a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário determos-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque enuncia algo sobre a origem das coisas. Vejam uma característica da reflexão filosófica, busca a origem, né? Não fica apenas com o que a gente sabe de imediato. Em segundo,
porque o faz sem imagem e fabulação. Eu uso a minha razão, eu uso a minha reflexão, e não simplesmente as crenças. E, enfim, em terceiro, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido o pensamento, tudo é um. Vejam aí a característica da visão de conjunto que o Dermeval Saviani já nos dizia. A partir disso, vamos para a questão do Enem, então? Está escrito assim, gente. Perdão. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Vocês terão 1 minuto para responder a esta questão. O que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Vamos lá para a nossa resposta correta. Alternativa C. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Vocês encontram esse exercício também na internet, então com certeza vocês podem refletir um pouco mais sobre o porquê que essa alternativa é certa, porquê que as outras são as alternativas erradas. Gente, para nós concluirmos, eu quero colocar aqui mais uma sugestão de atividade para vocês realizarem, tanto em casa, como também uma sugestão para você, professor de filosofia que está acompanhando essa aula e precisa avaliar o seu aluno. Então, a nossa proposta aqui hoje é, além de engajar você, aluno, na realização de uma atividade que faça com que o que foi dito até agora faça sentido, mas que você também possa produzir algo com o seu professor e ter uma nota, ter uma capacidade de avaliar o que você aprendeu agora e o que você vai continuar aprendendo. Afinal de contas, a reflexão filosófica, ela não para. Vejam as afirmações que a gente vai colocar na tela para vocês. O essencial é invisível aos olhos. As aparências enganam. A justiça tarda, mas não falha. Todos somos iguais perante a lei. É preferível a democracia à ditadura. A liberdade exige responsabilidade. A felicidade não se compra. O amor é lindo. A pergunta é, em sua percepção, estas frases são reflexões filosóficas ou expressões do senso comum? Você pode mandar essa atividade para o seu professor. Segunda proposta de atividade, gente. Lembrando que aqui a gente tem exemplos das palavras importantes para a nossa reflexão. Com o auxílio de seu professor, elabore um dicionário filosófico, com estes ou outros termos que fazem parte tanto do filosofário espontâneo quanto da reflexão filosófica. Então você vai pesquisar essas palavras que estão em negrito, que estão em azul, e a partir disso fala, professor, olha, montei um dicionário de filosofia. É uma outra oportunidade de você aprender e também avaliar, ser avaliado pelo seu professor. E por fim, escolha um ou quantos termos você quiser e responda em suas redes sociais o que representam para você com a hashtag Centro de Mídia SP. Então, o que significa para você, o que é essencial? O que é aparência? O que é democracia? E assim por diante. Foi um prazer ter vocês nesta aula. Aguardo vocês até a nossa próxima aula de filosofia do terceiro ano do ensino médio.